A paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite para todos que estão tendo a oportunidade nessa noite, assim como eu também terei a honra e o privilégio de esta semana estar tratando sobre a depressão, um mal que tem acontecido nesses últimos dias, nos últimos tempos, e eu quero falar um pouco sobre isso durante essa semana, e se Deus permitir, e se assim Deus quiser, talvez a gente estenda até esse tema, porque é um tema longo, é um tema tratável, é um tema de tratamento. Então nós vamos estar falando sobre os sentimentos, sobre as prisões que vivemos, as dificuldades que enfrentamos, o que é depressão, as causas da depressão, os principais sintomas que ela causa, tipos de depressão e grupos de risco. Crianças e jovens podem ter depressão, dificuldades para o tratamento, as dificuldades que nós enfrentamos. Então hoje, irmãos, talvez esse tema que nós vamos estar falando aqui vai impactar a vida de muitas pessoas. Então qual é a gentileza que eu peço para você? Compartilha o vídeo. Quando você compartilha o vídeo, você está me ajudando a alcançar outras vidas. Talvez tenha alguém que esteja em casa nessa hora, que está vivenciando um momento de angústia, um momento de aflição. De repente essa pessoa pode estar presa aos seus sentimentos, pode estar presa na sua vida física e espiritual. A paz, Wellington, Deus te abençoe, meu filho. Então vamos orar nessa noite. Tudo começa com oração, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, graças te dou, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Reconheço, Pai, que eu sou pó, cinza, barro. Sou dependente da Tua presença. Sou dependente da Tua graça, do Teu amor. E que eu venha diminuir. E que o Senhor venha crescer neste momento agora. Nós vamos tratar de um assunto muito complicado, um assunto muito difícil, mas que ao seu ver, Senhor, que é um assunto tratável pelo próprio Senhor, para a igreja, para as pessoas. Então me conduza, fica à vontade, eu possa ser um instrumento aqui nessa noite para as pessoas que me assistem, de todos os lugares do Brasil e do mundo, e que o Senhor venha levar esse vídeo aí para muitos lugares, e por onde esse vídeo passar, que possa haver cura do sentimento, que possa haver cura na alma, que possa haver feridas sendo cicatrizadas através do Teu poder e através da Tua glória, no nome de Jesus. Nós estamos aqui, e a passagem que eu separei para nós estarmos falando é 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19 vai tratar sobre a vida de Elias, tá ok? Vai tratar sobre a vida de Elias. Vai estar falando sobre Elias. Elias foi um profeta que Deus escolheu e ele apareceu no momento de crise, no momento de dificuldade, sabe? No momento de idolatria, no momento ao qual o pecado ele estava aflorado dentro de Israel. E Deus levanta ele para combater o pecado dentro de Israel. E Deus dá uma autoridade para ele muito grande. Um profeta que não se sabe o nome dos pais, não se sabe, nós sabemos que ele é um tisbita, da terra de Tisbe. E a Bíblia vai dizer que ele chega no cenário, ele chega no cenário ali, pregando a palavra, ele chega no cenário profetizando. E o milagre acaba acontecendo, sabe? O sobrenatural acaba acontecendo, né, naquele lugar. Ele vai dizer na sua palavra que não ia chover durante 3 anos e 6 meses. E verdadeiramente não choveu durante 3 anos e 6 meses ali naquele lugar. Só que toda profecia que nós liberamos,
ela vai ter um preço para ser pago. E se ele fala que não vai chover durante 3 anos e meio, é claro que a seca iria bater. É claro que os alimentos iriam cessar um tempo. Mas só que Deus ele é tão fiel que ele guarda os seus profetas. A Bíblia vai dizer que quando Elias profetiza, Deus pega ele e envia ele para o ribeiro de Querite. Elias fica ali um tempo no ribeiro de Querite. E ali Deus envia covos para sustentá-lo. E Deus envia também para Elias, para ele beber da água do ribeiro. A Bíblia vai dizer que o ribeiro se seca e ele vai para uma viúva chamada viúva de Sarepta, né? E assim vai seguindo. Eu estou entrando um pouquinho no contexto da história bíblica, para depois nós entrarmos lá na parte psicológica, na parte emocional, tá? Para que você venha entender, amém? Eu estou primeiro pregando a palavra de Deus, que é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que te transforma, é a palavra de Deus que vai te manter de pé, é a palavra de Deus que vai te tirar desse momento difícil, é a palavra de Deus que vai te confrontar, é a palavra de Deus que vai mudar a tua história, é a palavra de Deus que vai fazer você chegar onde você nunca pensou, é a palavra de Deus, irmãos. Então, deixa o menino pregar, deixa o pastor pregar aqui, o nome de Jesus. Então, a Bíblia vai dizer que Elias, o ribeiro se seca, ele vai para Sarepta, é alimentado, e ali ele segue. A Bíblia vai dizer, a história vai dizer, que depois ele vai para poder enfrentar os profetas de Baal e de Azera. E ali no Monte Carmelo, há uma batalha espiritual, onde é representado ali 2 deuses. O Deus Baal, que era o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, e o Deus de Israel, que era o Deus o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que os 850 profetas ali, eles travam uma batalha entre eles próprios, eles mesmos se matam, louvado seja o nome do Senhor, e a Bíblia vai dizer que Elias, ele sai vitorioso daquela situação. Quando Elias, ele sai vitorioso, eu aprendo que após uma vitória, após uma vitória na minha e na tua vida, nós não podemos se acomodar, porque muitas das vezes o que acontece comigo e contigo é que quando nós recebemos uma vitória da parte de Deus, a história ela vai dizer que quando nós recebemos uma vitória, a gente acaba se acomodando, e esse acômodo nosso vai trazer para nós um desconforto lá na frente. Então nós não podemos parar de guerrear, porque a guerra é constante, é todo dia e é diária. Todo dia você tem que matar um leão, todo dia você tem que matar um urso, todo dia você tem que matar um gigante, todo dia você tem que matar, louvado seja Deus, lutar contra os demônios e sair vitorioso através da palavra do Senhor. Então entenda bem, Elias ele profetiza, a Bíblia vai dizer que depois ele vence a batalha, aí a Bíblia vai dizer que ele recebe uma ameaça. 1 Reis capítulo 19 vai dizer o seguinte: e Acabe fez saber a Jezabel que tudo quanto Elias havia feito, e como total mataram os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer o seguinte: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, na verdade. Ele deixou o moço ali, Ele se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Depois vai dizer: come e bebe, porque muito grande ainda será o teu caminho, a tua caminhada. O interessante é que Elias, depois de tudo isso que ele viveu, depois de tudo isso que ele enfrentou, depois de tudo isso que o próprio Deus permitiu ele passar, ele recebe uma ameaça de uma mulher. E essa ameaça vai trazer para ele, louvado seja o nome do Senhor, um confronto para a vida dele. Ele vai ficar com medo por causa da ameaça de Jezabel. A Bíblia vai dizer que depois que ele fica com medo, para poupar sua vida, ele foge e vai para o deserto. Porque a primeira coisa que acontece com uma pessoa, quando já começa em seu ânimo a depressão, ela começa a enfrentar o medo. Ela começa com o pavor, as frustrações, as decepções.
as decepções, as frustrações, as ameaças, as perseguições, tá? Vai trazer isso para a sua vida. E o que é a depressão? Vamos lá. O que é a depressão? A depressão nada mais, nada menos é, irmãos. Entenda bem isso aqui. O que é a depressão? As últimas décadas vem se notando um crescimento assustador do número de pessoas. Algum tipo, 17, estima-se que esse número de pessoas ele aumentou. A paz, Deus abençoe. Esse número de pessoas ele aumentou. De 17 milhões, passou hoje para uma base de 160 milhões de pessoas em toda a humanidade. É uma base de mais ou menos, aqui era 15%, já estamos em 40%. 40% de pessoas na humanidade sofrem com esse mal da depressão. 160 milhões de pessoas na humanidade toda, na Terra, na face da Terra, passa por esse processo. No Brasil são 17 milhões de pessoas, entre cristãos, que pensam em se suicidar todos os dias. Pessoas que não conhecem a Jesus, que a primeira coisa quando vem a depressão, louvado seja Deus, a primeira coisa quando vem a depressão na nossa vida é a gente querer morrer, a gente querer parar e desistir de tudo. Eu tenho uma palavra para a sua vida nessa noite: não desista. Não desista, porque ainda tem muita coisa para você fazer nessa tua trajetória de vida. Ainda existem muitas coisas que vão acontecer no decorrer da sua vida e da sua história, mas você não precisa se frustrar. A depressão nada menos é que a depressão ela é um problema endógeno, ou seja, bioquímico, que altera a forma como a pessoa enxerga a si própria e os outros, interpreta a realidade e manifesta suas emoções, sabe? É algo emocional. Ela interpreta para nós como nós somos, a ponto de nós vivermos a nossa realidade, sabe? A gente passar a viver a nossa realidade. E quando nós começamos a viver a nossa realidade, e nós vamos ver o que estamos vivendo, o que estamos passando, para muitos isso vai trazer uma frustração muito grande, porque nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos situações, nós temos coisas para alcançar na nossa vida. Nós precisamos de, sabe, eu vou falar um pouco de mim. No ano de 2006, eu tive duas perdas irreparáveis na minha vida. Eu tive a perda daquele que me criou, que foi o meu pai. Eu tenho meu pai biológico, já expliquei isso aqui, mas é sempre bom explicar para que todos entendam. Eu perdi o meu pai que me criou e que me registrou. Meu pai biológico é vivo, graças a Deus. Mas aquele que me criou, aquele que cuidou de mim, aquele que se dedicou por mim, aquele que fez tudo por mim, eu perdi ele no ano de 2006. No mês de agosto. E foi muito difícil para mim porque eu falei isso no trabalho hoje com meus amigos. E foi muito difícil para mim e para minha família, porque nós tínhamos tudo. Nós tínhamos tudo. Na minha casa tinha festa. A minha casa ela vivia cheia de pessoas. Mas do nada, quando meu pai faleceu, sumiu todo mundo. Parece que se abriu um buraco. Eu não conhecia Jesus nessa época ainda por completo, sabe? Eu não tinha um conhecimento na presença de Deus de uma maneira gloriosa e extraordinária. Já tinha ouvido falar de Jesus, mas eu não estava na presença de Deus por completo como estou hoje. E no ano de 2006, nós perdemos o nosso pai e perdemos também um primo meu. Eram duas pessoas que eu amava muito, que eu tinha um carinho muito grande por elas. Meu pai, onde ele estava, eu estava. Se ele fosse para um bar, eu estava do lado dele.
Se ele fosse em qualquer tipo de lugar, eu estava com ele. O meu primo, a mesma coisa. Onde meu primo estava, eu estava com ele. E eu me recordo que era como se tivesse aberto um buraco e como se eu tivesse entrado ali naquele buraco. A depressão naquele momento, ela estava me alcançando. Eu estava querendo desistir da minha própria vida. Eu desisti de viver. Os sonhos que eu tinha naquela época, que era poder dar uma vida melhor para minha mãe, fazer o melhor para minha mãe. Eu me recordo que meu pai, antes de falecer, ele me chamou no hospital e eu fui visitar ele. Quando eu cheguei no leito de dor, meu pai estava com câncer no pulmão. E ali naquele momento ele virou para mim e falou assim: meu filho, até aqui eu cumpri minha missão. Eu vim nessa terra para poder te criar, para cuidar de você. Deus me deu essa missão para poder eu cuidar de você. E minha missão está cumprida. E ali ele chegou para mim: filho, agora você é o homem da casa. Cuida da sua mãe, cuida do seu irmão para mim. Passou 2 dias, ele faleceu. Eu tive que colocar roupa nele. Eu tive que ter força para colocar roupa nele. E depois que passou esse momento, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Um momento muito difícil. Um momento de muita dor. E esse é um dos momentos que as pessoas, quando ela tem uma perda irreparável na sua vida, elas entram em depressão, sabe? E ali eu estava entrando em depressão. Não só eu, mas minha mãe, meu irmão. Eu lembro que nós tivemos que sair do Irajá e tivemos que voltar à nossa realidade, morar no Parque Colômbia. E quando nós chegamos aqui no Parque Colômbia, as pessoas riam de nós. As mesmas pessoas que participavam das nossas festas, das nossas casas, elas riam de nós. E ali, olhando por tudo aquilo, abracei minha mãe, abracei meu irmão, falei: a gente vai dar a volta por cima. Nós vamos dar a volta por cima, vai dar tudo certo. E ali eu conheci minha esposa, missionária Verônica, no momento mais difícil da minha vida. Me ajudou muito. Estendeu a mão para mim, me abraçou. Conversava muito comigo. Irmãos, saiba de uma coisa: se eu venci, você vai vencer também. Eu estou contando esse testemunho aqui para você entender que mesmo em meio à perda, mesmo em meio às dificuldades, às decepções, às frustrações, você não pode parar de adorar. Você não pode parar de adorar a Deus, de exaltar o nome do Senhor, de glorificar a Ele, exaltar a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Exalte a Ele em meio à tua frustração. Pastor, é muito difícil. É muito difícil, pastor. Mas não é impossível você buscar força em Deus.
A depressão que você está passando, enfrentando, você precisa buscar sua força em Deus. Você precisa buscar sua força no Senhor. E ali, passou um tempo depois, eu me firmei na presença do Senhor e estou até hoje para a glória de Deus. Mas não pense em você que foi fácil, não. Não pense em você que é fácil servir a Deus, não, que não é fácil servir a Deus. Você vai ter que passar por cima de si próprio, da sua própria vontade, do seu próprio eu, do seu próprio ego. Mas as frustrações, as decepções, os lamentos, as dificuldades não podem fazer você parar. Deus está me alertando agora para uma palavra. Não estava nem no script aqui eu falar essa palavra, porque o que eu tinha preparado aqui era uma outra coisa, mas Deus está me orientando eu falar essa palavra e eu vou falar para você. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Olha só o que vai dizer a palavra. A partir do versículo 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos? Pois é Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo, quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome? Ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar daquilo que... Nada pode nos separar. E você precisa entender. A depressão, ela se manifesta nas emoções. E essa disposição mental normalmente afeta todo o metabolismo da pessoa, podendo diminuir a sua imunidade e aumentar a chance de ela desenvolver doenças como infarto, derrame e diabetes, por exemplo. Em suma, trata-se de uma doença de fundo nervoso que afeta a autoimagem e a autoestima da pessoa, a fisiologia do corpo e da mente, comprometendo o raciocínio, a memória e a concentração. Assim, uma pessoa em estado depressivo normalmente não tem vontade de fazer nada e pode ver-se dominada por desânimo, apatia, desesperança, sentimentos de perda e fracasso, falta de energia ou impaciência para realizar até as tarefas mais simples, como tomar banho, ver televisão ou comunicar-se com alguém. Irmãos, o ser humano é como se fosse tipo uma bomba relógio. Às vezes você não sabe como é que está a pessoa do seu lado. Você não sabe como é que está a pessoa do seu lado. Talvez a pessoa está sorrindo do seu lado, mas por dentro ela está sangrando. Por dentro ela está chorando, ela está pedindo ajuda. Sabe, muitas das vezes, nós na nossa ignorância, olhamos muitas das vezes para os nossos irmãos e não entendemos. Às vezes até julgamos. Às vezes não só julgamos, mas falamos, esse irmão aí já está de palhaçada, está de preguiça. Irmão, não julgue o seu irmão. Não julgue o seu próximo. Você não sabe o que ele está passando. Você não sabe o que ele passou. Você não sabe o que ele já enfrentou na sua vida.
E só pode falar de luto quem já perdeu. Só pode falar de depressão quem já passou pela depressão. Eu já passei pela depressão. Eu já venci. Eu profetizo na tua vida que você vai vencer também. Deus vai te dar vitória. Só basta você se equilibrar a tua mente. E a tua mente só vai se equilibrar através de Cristo Jesus. Entenda isso, meu irmão. Deus tem algo grande para você. Você não vai morrer da mesma forma que você está agora. Isso é momentâneo, isso é passageiro, isso vai acabar, isso vai passar. Tenha paciência. Espera no Senhor, pois Ele vai renovar tuas forças. Essa depressão não vai te matar. Não pense em se matar, não pense em tirar sua própria vida. Peça ajuda a alguém. Recebe um abraço agora, você que está em depressão em casa, você que vai assistir essa live amanhã, hoje à noite, de madrugada, de manhã, não sei qual horário. Recebe esse abraço do Espírito Santo. Recebe, no nome de Jesus Cristo, a libertação para a sua vida sentimental, para a sua vida mental, para a sua vida fisiológica, para a sua vida física, para a sua vida espiritual. Deus quer te ajudar. Peça ajuda para Ele. Fala, Senhor, não está dando mais. Senhor, está difícil para mim, Senhor. Eu não suporto mais essa situação. Ele vai se levantar ao teu favor e vai te dar vitória. Talvez você está assistindo essa live e você passou por um processo na tua vida muito difícil que você está preso a isso ainda. Sabe, você carrega isso dentro de você. E toda vez que você lembra, você chora. Mas eu glorifico a Deus, irmão, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar daquilo que Deus preparou para a sua vida. Nada pode te separar daquilo que o próprio Espírito Santo tem reservado para a sua vida. Então continue lutando, continue adorando. Mas pastor, está difícil, as coisas estão impossíveis para mim. Mas a Bíblia diz em Lucas 1,37, porque para Deus não há nada impossível. Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem coisa grande para você. Sendo assim, não se engane. Se você pensa estar depressivo pelo fato de sentir-se indisposto ou ter acordado triste devido à discussão com seu cônjuge, seu filho ou sua mãe na noite anterior, procure reconciliar-se. Pois essas tristezas e mal-estar não são sintomas da depressão, apenas que você precisa fazer as pazes. Neste caso, o melhor remédio é obedecer ao que diz as Escrituras. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Todo mundo fala isso. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ora antes. Olha o versículo todo. Lê ele todo. Precisa confessar as vossas culpas uns aos outros e orar um pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Deus conhece o teu interior. Deus conhece o teu mais profundo íntimo. Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir de você o que você precisa, o que você necessita. Ele quer te dar vitória, Ele quer trazer algo extraordinário para a sua vida, mas é necessário você abrir o teu coração. Essa depressão não pode te paralisar, essa depressão não pode te matar. Você não precisa, louvado seja Deus, ficar tomando uma porção de remédios, até mesmo tentar tirar sua própria vida por causa de uma situação que você viveu, por causa daquilo que você enfrentou, por causa daquilo que você passou. Lute hoje, vença hoje. A Bíblia diz no Salmo de número 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor tem livrado. Jesus te ama. Ele está te abraçando nesta noite. Ele está dizendo: meu filho, eu te amo. Eu cuido de ti. Essa luta vai passar. Esse gigante que se levantou na tua vida, ele vai cair por terra. Então continue adorando a Deus. Continue exaltando a Ele. Porque só Ele pode mudar a tua história.
Você pode estar passando as causas da depressão, não se sabe ao certo, como um fator ou um conjunto de fatores atuando, provocando desequilíbrio bioquímico dos neurônios, sabe? Responsável pelo controle do estado de humor. Então existe uma parte nos nossos neurônios que ela compartilha conosco a questão do nosso humor. Então a gente precisa tratar disso. A paz do Senhor, Lenice, Deus te abençoe. Você precisa tratar disso. Eu entendo que muitas das vezes o nosso emocional abalado vai trazer para a nossa vida um desconforto. Vai trazer para a nossa vida um desconforto. E isso vai de tempo em tempo, de hora em hora, vai mudando, sabe? Jesus está falando nessa noite, eu quero te curar nessa noite. Eu quero te livrar dessa opressão maligna. Eu quero te libertar nessa noite. Irmãos, eu vou orar aqui nesta noite. Essa semana vai ser uma semana muito forte, de mensagens poderosas. Hoje eu falei de Elias. Existem várias pessoas, até o próprio Cristo. Ele passou por esse momento. Como homem. Ele também teve esse sentimento. Se sentiu sozinho. Às vezes você está com várias pessoas ao seu redor, mas está se sentindo sozinho. Parece que ninguém te ajuda. Parece que ninguém se levanta ao teu favor. Deus não se levanta ao teu favor. Parece que o céu está de bronze. Mas isso vai acabar na sua vida. O Senhor vai chegar com a provisão para você. Vai te dar vitória, vai mudar a tua história. Vai mudar a sua vida. Tu não vai morrer nessa situação, irmão. Se levanta hoje. Ô Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, maravilha. Sabe, às vezes, você tem um problema aí, e esse problema que você está tendo, por exemplo, você teve de repente alguma doença degenerativa, sabe? E isso pode causar em você, a sua imunidade ela vai abaixar. E a sua imunidade abaixando, vai trazer para você tristeza, vai trazer para você angústias, sabe? Opressões. O depressivo ele não possui motivos vivenciais para estar triste ou melancólico. Ele costuma se sentir-se melhor no período da tarde. E a sua doença tende a relacionar-se com as mudanças de estações, havendo um agravamento de quadro clínico em determinado período. Algo que pode ser característico de uma predisposição hereditária, sabe? Às vezes isso pode ser hereditário. A primeira coisa que vai acontecer com você num quadro de depressão, quando você vai num psicólogo, ele vai perguntar se você tem isso na sua família, se alguém já teve depressão na sua família. Que isso pode ser hereditário, pode ter passado de você para uma outra pessoa, e nós vamos orar para que isso caia por terra. Porque se for alguma maldição hereditária, se for alguma coisa hereditária que foi passado de geração para geração, isso vai cair por terra na tua vida hoje. Depressão nunca mais. Já a depressão causada por fatores exogêneos, denominada depressão reativa, normalmente é uma resposta a um acontecimento traumático, sabe? Você teve um trauma na sua vida. Você carrega um trauma do seu passado. Talvez você foi violentado na sua infância. Talvez você viu alguma tragédia. Alguém morreu na sua frente. Ou alguém passou por alguma situação difícil. E talvez isso ficou gravado na sua memória, sabe? Talvez alguém falou alguma coisa com você que isso ficou gravado contigo. Mas Deus está te dizendo nesta noite, isso vai ser apagado da sua memória. O nome de Jesus vai ser glorificado. Se Deus esqueceu de tudo que passou na sua vida, você precisa também esquecer daquilo que te fez mal lá no passado. Viva o teu presente, deixa o teu futuro na mão do Senhor, e o teu passado já passou.
a maneira como a pessoa reage a determinadas situações de pressão emocional do que a fatores internos do organismo, embora esses possam se facilitar o quadro depressivo, sabe? Então o que acontece? A pressão diária, sabe? Cobrança. E a primeira cobrança é nossa. A gente se cobra muito. Nós nos cobramos muito. Isso acaba nos atrapalhando de prosseguir. Isso acaba nos atrapalhando de avançar, sabe? De alcançar coisas grandes. Às vezes nós não alcançamos ainda determinadas situações porque a gente está preso às nossas emoções, ao nosso passado, aos traumas, às frustrações. Isso vai cair por terra na tua vida hoje, no nome de Jesus. Entre as causas das depressões exogêneas, destaca-se a alimentação inadequada. Sabe? Você não se alimenta direito, Então, por você não se alimentar direito, isso aí vai trazer uma indisposição para você, vai alterar o quadro clínico. O seu quadro clínico vai ser alterado. Tá ok? Então, o quadro clínico sendo alterado, isso vai trazer um distúrbio, né, para o seu hormônio, vai trazer um distúrbio para a sua mente. Porque quando você se alimenta, manda mensagem para o teu cérebro. Quando você passa muito tempo sem se alimentar, e ali o teu cérebro ali funciona de várias formas e várias maneiras. A depressão, ela tem matado muitas pessoas. Pessoas que estão dentro da própria igreja. Sabe? As pessoas que estão dentro da própria casa do Senhor. Pastores se matando. Missionários se matando. Levitas se matando. Cantores se matando. Pessoas ricas, pobres, brancos, negros, várias classes sociais estão se matando por causa das pressões diárias emocionais. As cobranças, sabe? É a cobrança no trabalho, é a cobrança na igreja, é a cobrança em tudo quanto é lugar, a cobrança a si própria. A falta de exercícios, ela vai te levar a isso também. Os níveis elevados de estresse, sabe? Você passa por vários momentos de estresse na sua vida. Tá entendendo, irmãos? Eu tô falando aqui sobre a depressão essa semana, porque existem muitas pessoas que não se prega nisso, não se fala nisso. E é o mal deste século. A gente precisa falar, a gente precisa tratar, a gente precisa orar para isso cair por terra, irmãos. Precisa abrir, sabe, o campo para que nós venhamos trabalhar nessa área. Entrar nessa área e trabalhar dentro dela para poder salvar vidas. Pessoas que estão dentro de casa que não têm força para sair. Em nome de Jesus, se levante hoje. Os níveis elevados de estresse, as perdas traumáticas, sabe? Você teve vários tipos de perdas. E isso te traumatizou. Isso traumatizou a sua vida. Você ficou traumatizado com as perdas que você já teve. Perdas emocionais. A paz do Senhor, David. Deus te abençoe, meu amigo. Grande abraço. Injustiças e rejeições a que uma pessoa possa ter sido exposta. Talvez você foi injustiçado em alguma situação na tua vida. Talvez você sofreu algum tipo de rejeição no teu trabalho, na tua escola, lá na faculdade, na empresa, na igreja, na tua família. Isso trouxe um trauma para você. Em outras palavras, irmãos, não se pode afirmar os reveses da vida sejam os fatores determinados para uma pessoa ter depressão.
Então a pessoa ter depressão pode ser uma dessas coisas que eu estou falando aqui. A falta de alimento diário, da maneira adequada, a falta de exercício. Aqui o David Oliveira está falando aqui, ó. Já chegou com essa palavra de pensa. Indica o curso INEX DL. É um bom curso para isso. Irmãos, Cristo, Ele é o único que pode causar na nossa vida uma cura por completo, sabe? Em todas as áreas da nossa vida. Mas para isso nós precisamos buscar a Ele. Nós precisamos ir de encontro a Ele. Principais sintomas que nós temos aqui para a depressão. São muitos e variados sintomas que caracterizam um quadro depressivo, entre os quais podemos destacar ansiedade, sentimentos de culpa, vazio, tristeza, desesperança, pessimismo, apatia, impotência e inutilidade, baixa autoestima, perda de energia, interesse pela vida e por atividades que antes eram apreciadas como prazerosas, inclusive aqui falando sobre isso. Fala sobre o sexo, a insônia ou demasiada insonolência, a falta ou excesso de apetite, acompanhada de perda ou aumento de peso, fadiga, lentidão de movimentos, grande dificuldade de concentração, memorização e desenvolvimento de tarefas que exigem um pouco mais de raciocínio, inquietação, irritabilidade, impaciência e mau humor, pensamentos recorrentes de morte e suicídio. Tudo isso é depressão, irmãos. Esses sintomas podem vir acompanhados de palpitações, vertigens, problemas de digestões, dor de cabeça e outras dores crônicas, isolamento social. Logo, a presença de apenas alguns desses sintomas não caracteriza um quadro depressivo. Assim, para um diagnóstico mais preciso, é bom consultar um médico, um psicólogo. Existem vários tipos de depressão. As mais conhecidas são a depressão maior, a crônica ou distimia, a atípica e pós-parto, a sazonal durante estações do ano e a menstrual e a senil. Tá? Esses tipos de depressões. Tendo em vista as frequentes alterações hormonais ao longo das fases da vida, as estruturas psíquicas das mulheres, a depressão é mais comum entre elas. Contudo, entre 10% e 12% dos homens também sofrem deste mal, principalmente na andropausa, quando há uma queda na sua taxa hormonal. Especialmente os idosos são alvos da depressão tanto por motivos hormonais e maior vulnerabilidade a doenças físicas, mentais e emocionais, como devido à exclusão social, que os leva a desenvolver sentimentos de menos-valia e inutilidade, sobretudo nós que éramos ativos e requisitados socialmente. Então existem pessoas que elas chegam a um determinado momento da sua vida que elas já não são mais buscadas por ninguém. Ninguém quer mais conversar. Esses dias eu fui na casa de um senhor que nós servimos Santa Ceia para ele todo mês. Ele tem 92 anos de idade. Eu conversando com ele, ele falou para mim: pastor, a forma da longevidade de vida, ela é decorrente ao temor a Deus, e também nós temos um coração voluntário, tem um coração bondoso. Se você tiver fé em Deus, se você for um homem temente a Deus, você vai ter longevidade na sua vida e tiver um bom coração, sabe? Coração voluntário. Aí depois eu fazendo visitas, fazendo culto na rua,
batendo de porta em porta, evangelizando. Eu bati na porta de um senhor de idade. Ele falou que tinha 91 anos de idade. E ele atendeu lá de cima e a casa dele era de 2 andares. E eu falei com ele, não, eu tô deixando aqui um convite pro senhor da igreja, coisa e tal. Ele, não, calma aí, eu vou descer. E aquele senhor, com toda a dificuldade que ele tinha, ele desceu, ele foi lá. E eu fiquei ali mais ou menos uns 30, 40 minutos ou até mais ouvindo ele contou várias histórias. E ele falou a mesma coisa do que esse senhor falou. O princípio é a fé, é o temor ao Senhor e é você ter um coração voluntário. Então, se você quer ter vida, sabe, se você quer se afastar dessas situações de depressão, tenha um coração voluntário. Se doa por alguém, abrace alguém, ame alguém, ajude alguém, ofereça ajuda para alguém. E aí você vai ver a glória de Deus na sua vida, a glória de Deus na sua casa, a glória de Deus no seu ministério. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar para você que já passou por isso, por você que já enfrentou isso, por você que de repente tem alguém na sua família que está passando por isso. Nós vamos orar agora, para que eu possa finalizar essa live e o nome do Senhor ser glorificado. Eu só peço uma gentileza sempre. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam ter a oportunidade de receber. E amanhã nós vamos estar aqui de novo, falando sobre depressão. Aí nós vamos entrar em outros temas aqui, tá? E sempre vamos estar orando, sempre no final, para as famílias, orando por todas as pessoas, no nome de Jesus Cristo, tá? Só para lembrar os irmãos, amanhã, terça-feira, é o culto da família na nossa igreja, tá? Culto da família na nossa igreja. Estamos com um ato profético, árvore do fruto da oração. Então você pode estar conosco lá na nossa igreja, comunidade profética nos braços do Pai, tá ok? Culto toda terça, quinta e domingo, tá ok? No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, tá ok? Terça, quinta e domingo estamos lá. Rua Afonso Ortiz Tirado, número 440. Próximo à Praça Somália e próximo à Creche dos Sabidinhos, aqui na Pavuna, no Parque Colômbia. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai. Tu tem poder para mudar a história, transformar cada um de nós. Existem muitas pessoas agora que estão presas ao seu próprio ego, ao seu próprio interesse. Estão presas às cobranças, estão presas aos traumas, estão presas às crises existenciais. E eu te peço neste momento agora, que possa haver uma cura física, uma cura emocional e uma cura espiritual para cada uma dessas pessoas. Visita cada pessoa que está assistindo ou que ainda vai assistir essa live. No nome de Jesus, Pai. Nós te oramos e nós te agradecemos, acreditando sempre na vitória. Visita os hospitais, visita os presídios, visita, Pai, os asilos, visita os moradores de rua, visita aqueles que estão nas vielas, nas comunidades. Visita, meu Pai, os pais, as mães. Visita aqueles que trabalham nesta hora. E que o teu nome seja glorificado, Senhor. E que toda depressão, toda opressão maligna, ela seja aniquilada agora, pelo poder do nome de Jesus. Seja abençoado, seja abençoada, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos e até amanhã, se assim Deus permitir, no nome de Jesus, amém? Amanhã eu vou colocar um louvor aqui muito forte para vocês, que Deus já colocou no meu coração aqui, tá? E você vai receber esse louvor amanhã, tá? No nome de Jesus, gente, Deus abençoe, um grande abraço, não esqueça, estou orando por todos vocês e eu amo todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz de Cristo, no nome de Jesus, amém? Deus abençoe, muito obrigado. Fica na paz. Não esqueçam, curta e compartilha e vai lá na minha página no YouTube, tá? Entra na minha página aqui no Facebook, página Pastor Leandro Araújo, curte lá minha página. Entra também na página da Igreja Comunidade Profética no Braço do Pai, curte essa página. E também entre na página, entre lá no meu canal no YouTube, canal do YouTube lá do Pastor Leandro Araújo, tá ok? Pastor Leandro Araújo. Entra lá para você assistir as lives, assistir os vídeos que eu tenho colocado lá. Se inscreva no meu canal,
adiciona o sininho e deixa o seu like abençoado lá no nome de Jesus, amém? Amo vocês. Fica na paz. Deus abençoe. Fica na paz de Cristo.